Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Sempre uma alegria estar diante da igreja para ministrar a palavra do Senhor. E hoje eu não poderia deixar passar a oportunidade de, às vésperas do Natal, de nós estarmos tratando desse momento tão maravilhoso para as nossas vidas, para a vida do mundo, que é o Natal. É bastante interessante. No domingo, a irmã líder do coral iniciava ali os trabalhos e ela começou falando exatamente o que tinha preparado para falar. Eu falei, olha, o Senhor deu minha pregação para ela, mas não era parecido, era só o comecinho que era pelo mesmo caminho. E ela dizia o seguinte, que nós vivemos um momento de festa, de alegria, nós vivemos um momento onde as ruas estão enfeitadas, as casas estão enfeitadas, as lojas estão todas enfeitadas, está tudo muito bonito. O pessoal tem até pega o carro, sai por aí dar um passeio para ver as casas, todas iluminadas, muitas luzes, e tudo isso por conta de uma grande festa que está sendo preparada. Cristãos e não cristãos estão preparando uma grande festa, a festa do Natal. É interessante que todos nós queremos participar do Natal da melhor maneira possível. As mensagens de Natal, as chamadas para o Natal nos levam a entrar no clima e começarmos então tendo uma expectativa muito grande. As crianças pequenininhas têm uma expectativa maior, a gente vai ficando mais novo, vai ficando grandão, também fica com expectativas, porque tem toda uma cultura que foi montada em cima do Natal, e mesmo nós cristãos embarcamos nessa cultura e vamos então todos empolgados, mas é tremendo pensar que nem sempre nós estamos caminhando para a chegada do Natal, nos preparando verdadeiramente como deveríamos estar nos preparando para um momento tão tremendo, para algo tão grande. Eu mesmo, no Natal, a gente tem a família perto, tem os amigos perto, todo mundo fica desejando Feliz Natal, boas festas e aquela coisa toda. Eu, se Deus quiser, sexta-feira estou indo para Cruzeiro para estar com minha mãe. Quero passar o Natal com ela. É assim em casa, assim, Natal, passamos em Cruzeiro com a minha mãe, e no ano novo nós passamos aqui na igreja e depois vamos nos reunir, se possível também, com a mãe da Claudinha e a dona Rosa. Então a gente faz essa divisão. Mas lá em Cruzeiro espero ver meus irmãos, que não convivo todos os dias com eles, meus primos, aqueles primos que a gente vê só de vez em quando. É bom ver nas festas, porque senão acaba vendo em momentos ruins, né? Até aqueles primos que falam, nossa, quanto tempo, ainda bem que eu estou encontrando na festa. Não nos momentos de tristeza que acontecem muito. Mas no meio da semana, a Claudinha fez um testemunho, ela não está aqui hoje conosco, mas ela me deu um testemunho que aconteceu com ela na escola. Ela participou de uma festa lá de fim de ano, que falava do Natal e tudo mais, e ela teve uma oportunidade, perguntou ali para alunos, pais de alunos, professores, quem sabia o verdadeiro significado do Natal. E para surpresa dela, foi dito um monte de coisa, todo mundo se manifestou, alguns passaram perto, mas a essência verdadeira do Natal, ninguém soube dizer para ela. Estou movido por aquilo que o Senhor já vinha colocando no meu coração, que o Senhor me dá sempre a oportunidade de estar ministrando a igreja perto de datas importantes, e eu acho muito importante nós frisarmos mesmo essa data. O ano passado, no Natal, tive a oportunidade de estar pregando sobre o Natal também nas vésperas, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Natal, algo que o Senhor colocou no meu coração. Talvez o que eu vou dizer aqui você possa pensar assim, olha, eu já sei, o Zé Renato hoje está pregando uma coisa que eu já sei, em nome de Jesus. Eu espero que cada um dos irmãos que estão aqui hoje já saibam aquilo que eu vou falar, mas a Bíblia me ensina, cada vez que eu leio a Bíblia, que é através da reflexão, que é através de inculcar a palavra do Senhor na mente dos seus filhos, dos seus irmãos, é que a palavra é plantada no nosso coração e fica por ali. Então,
ali ela frutifica e nós então não pecamos mais, nós então somos transformados por ela. Eu quero fazer com vocês hoje algumas perguntas, para que nós possamos responder essas perguntas juntos. É muito importante para o crente, é muito importante para cada um de nós conhecer a verdadeira história e a motivação de Deus para que exista o Natal. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é assim: por que tanta festa no Natal? Por que tanta festa no Natal? E aí eu mesmo comecei a responder, né? Por que tanta festa no Natal? Eu ainda marquei aqui no meu papel assim, todo mundo sabe, né? Da onde é essa risadinha gorda, né? Então, Papai Noel está aí nas esquinas, distribuindo balinha, distribuindo sorrisos, abraços, Feliz Natal. É por isso que tem festa, porque tem Papai Noel errado. Não é por isso que tem que ter festa. É festa também porque é final de ano, então a gente embarca na festa. Tem festa no trabalho, né, confraternização no trabalho, na escola, na família, na igreja, tem festa de confraternização. Tivemos lá recebendo alguns adolescentes e jovens lá em casa na semana passada, também uma festa de confraternização. Então fazemos bastante festa porque é tempo de festa mesmo. Errado também, resposta errada também. Bom, mas também tem um jeito fácil de saber o motivo da festa. Basta que a gente pegue e preste atenção nas mensagens de Natal. Quem aqui ainda não recebeu uma mensagem de Natal pela internet? Quem não recebeu um cartão de Natal? Quem não ouviu na televisão e no rádio algumas mensagens hoje pela manhã? E também me pediram isso lá aqui na Megara para gravar com o nosso prefeito lá de Pila, mas eu ouvi a do prefeito Roberto Peixoto, nosso prefeito, o prefeito de Taubaté, desejando Feliz Natal, próspero ano novo, muito amor, muita alegria, para todas as pessoas de Taubaté. Então, se nós prestarmos atenção nas mensagens, vamos descobrir por que tem festa no Natal. Porque Natal fala de amizade, de perdão, fala de família, fala de amor. E mais uma vez, a gente passa perto, mas não entende verdadeiramente a mensagem do Natal se nós ficarmos apegados a essa cultura que tem ao longo dos séculos até crescido, e hoje nós vivemos um Natal comercial e para tristeza do Senhor Jesus, eu tenho certeza, muitos crentes não sabem verdadeiramente o que significa o Natal. Eu quero desafiar você que a partir desta noite você saiba exatamente no seu coração qual foi o motivo, qual foi a motivação, o porquê dessa data maravilhosa, dessa festa grandiosa que é o Natal. Verdadeiramente de grande, elevada importância para o mundo cristão e para o mundo não cristão, porque o Natal é para todos. Aleluia. Vamos ler a Bíblia agora nesse momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 14. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. Aleluia. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor, estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor, para nos alimentarmos, Papai. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Papai, para falar aos nossos corações, Senhor, para nos levar, Senhor, ao entendimento da Tua vontade, Senhor. Oh, Paizinho querido, eu repreendo nesta hora todo espírito contrário a esta mensagem, Senhor. Oh, Papai, tudo aquilo que
vem para atrapalhar os teus filhos de terem a sintonia perfeita contigo nesta hora, Senhor. Abençoa-nos, papai, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Paizinho, para que a tua palavra faça morada no nosso coração e assim nós não pecarmos mais contra ti. Aleluia, Jesus. Natal pode ser resumido. Eu estive meditando sobre esse tema durante a semana. Em cada versículo que eu li da Bíblia, nos mais variados livros da Bíblia, eu falava: olha, esse versículo serve para o Natal, esse versículo serve para o Natal, esse versículo serve para o Natal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia fala de Cristo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, ela é cristocêntrica. Tudo na Bíblia nos leva a olhar para Cristo. Portanto, quando você estiver lá no Velho Testamento, lembre-se, lá no Velho Testamento é uma imagem, é uma figura daquilo que o Senhor Jesus veio fazer entre nós. O Natal deveria se chamar a festa da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa pensar que o Deus Todo-Poderoso estava lá no céu na sua glória e veio até nós. Ele veio até nós. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. O Deus, o nosso Deus, que criou todas as coisas, o céu, a terra e tudo que nela há, tudo. Nada foi feito sem Ele. Esse Deus nasceu entre nós, veio ao nosso encontro, veio para estar com o seu povo, veio para viver com o seu povo, e isto começa a nos responder qual é a verdadeira essência do Natal, a festa da encarnação, a festa do Deus que veio viver entre os homens. Oh Senhor, isto é tremendo. Isaías 7,14. Abra sua Bíblia e leia comigo. Vamos ler primeiro Mateus 1,23. Perdão, leia aí comigo. Mateus 1,23. Volta um pouquinho o Evangelho de Mateus 1,23 diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O evangelista Mateus está aqui traduzindo, trazendo para a lembrança do povo judeu uma palavra do profeta Isaías, que está lá em Isaías 7,14, que diz exatamente a mesma coisa. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus. E quando nós nos deparamos com essa resposta, olha, o Natal é a festa da encarnação, a festa do Deus Emanuel, aquele Deus conosco, o Deus que está conosco todos os dias. Essa resposta nos leva a pensar um pouquinho sobre como é que nós temos vivido, como é que nós temos entendido o Deus Emanuel, o Deus conosco, como é que nós temos entendido o Natal, que é a festa que comemora o momento em que Ele deixa a sua glória no céu e se dispõe a viver como nós. Paulo, escrevendo na igreja de Filipe, ele dá uma amostra, um pouquinho do sentimento que há em Jesus, daquilo que moveu o nosso Deus, que deve também mover as nossas vidas. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, olha: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Que tipo de comportamento nós temos tido? Como tem sido as nossas vidas? Quando nós olhamos para o Natal e vemos que Jesus estava no seu trono, deixou o seu trono para viver entre nós, para estar aqui, para ser o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio, deixou agora os anjos, o trono, a majestade
suas portas e falasse, olha, aqui tem um quarto para você, não teve maternidade, não teve, a Bíblia não fala, nos apócrifos, né, nos evangelhos apócrifos, diz que teve lá alguém que ajudou Maria na hora do parto, mas os nossos evangelhos que estão nas nossas Bíblias sequer dizem como foi esse momento. Mas foi um momento que quem é que já deu a luz sabe que não é coisa fácil, não é brinquedo. E ele nasceu ali, Maria, José, sozinhos, no meio do nada, no meio de uma estribaria, um lugar onde se cuidava de animais. O Deus Todo-Poderoso, que os anjos dizem glória, 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 a todo instante para ele, veio estar conosco, abriu mão de tudo, de todo o seu poder. A pergunta que não quer calar no meu coração é: como é que eu tenho me portado? Como é que eu tenho aguardado a chegada do Natal? Qual é a minha expectativa para este Natal? Qual é a minha expectativa para a minha vida? Eu estou preparado a abrir mão das minhas opiniões, a abrir mão dos meus interesses, a abrir mão daquilo que eu julgo justo, correto e certo para a minha vida? Jesus não achou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Antes, ele se fez servo. E aqui na terra, como servo, a Bíblia diz claramente: humilhou-se a si mesmo. Se fez servo e obediente até a cruz, até a morte. Será que nós temos estado preparados para caminharmos debaixo da vontade do nosso Deus? Esse mesmo Deus, o Deus Emanuel, que diz para nós através da sua palavra aquilo que ele espera de nós. Será que nós temos nos portado dessa maneira? Será que a nossa expectativa no Natal é de estarmos preparando uma grande festa? Ou nós já temos no nosso coração que o Natal é a festa do Deus Emanuel, do Deus que veio viver conosco para resgatar a humanidade? Então, a primeira pergunta que nós temos hoje: por que tanta festa? Porque no Natal, o Deus Todo-Poderoso se fez homem como nós. O Deus Todo-Poderoso não achou que era usurpação, diz alguma das Bíblias, não, uma das traduções, não achou que isso era motivo para ele se apegar, mas ele abriu mão para resgatar todo aquele que nele tem, todo aquele que olhar para ele. E esta é a principal mensagem do Natal, o principal motivo da festa. O Deus Emanuel veio estar conosco. Melhor do que isso, o Deus Emanuel, a partir de então, está conosco. Porque quando ele subiu aos céus, ele disse: olha, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Aleluia! O Senhor Deus nos ama, Ele quer que nós estejamos aqui. Ele veio, a palavra diz em João 1, de 11 a 12, também diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Nós, eu, você, estamos aqui e olhamos para Cristo, aceitando que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós somos fruto do Natal. Por isso nós temos que festejar o Natal, porque nós somos frutos. A nossa vida eterna ao lado de Jesus começa com o Natal, começa com Deus se dispondo a dar o seu Filho, ao seu Filho se dispondo a viver como homem, a estar entre nós. A segunda pergunta que eu coloquei aqui: afinal de contas, quando é que aconteceu o primeiro Natal? Quando é que aconteceu o primeiro Natal? Às vezes nós nos pegamos aí com alguns preciosismos e queremos discutir coisas que realmente não vão nos levar a nada. Nós temos visto, inclusive, reportagens por aí falando que o dia 25 de dezembro isso, que o dia 25 de dezembro aquilo. De fato, fiz uma breve pesquisa e descobri que foi no ano de 274 a.C. que um tal de imperador Aureliano, imperador romano, instituiu uma festa pagã, a festa do sol, no dia 25 de dezembro. Isso lá nos meses dele, né?
fazendo aí um paralelo. E que no ano 500 antes de Cristo, e no ano 525, não, depois de Cristo, e no ano 525 depois de Cristo, um tal de monge Dionísio Escipo, este que fez com que o Natal fosse passado a comemorar, isso no século já 525, no ano 525 depois de Cristo. Ou seja, Paulo, lá falando para o seu filho espiritual, né, Timóteo, ele diz assim, ó, nem se preocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que não edificam para Deus, que se funda na fé. Causa, em primeiro lugar, discussões e não edificação. Não importa, meu irmão, se o Natal foi no dia 25 de dezembro ou não foi no dia 25 de dezembro. Eu gosto de acreditar, eu gosto de pensar, eu gosto de ter isso no meu coração, de que o Natal aconteceu na eternidade, meu irmão. Na eternidade. Sabe o que é eternidade? É uma coisa que não tem tempo. A eternidade não tem tempo, não tem mês, não tem dia, não tem hora. E é lá que o nosso Deus vive. O tempo, o mês, o ano, o século, são coisas que o Senhor instituiu para que nós, pequenos seres humanos, pudessem medir o tempo, pudessem se programar, pudessem fazer alguma coisa. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram ter o Natal na eternidade. Foi lá aonde não há tempo que o Senhor Jesus aceitou o desafio de ser o nosso Salvador. Foi lá na eternidade que o Pai olhou para o mundo e disse, eu preciso ter um plano de salvação para o mundo. E você sabe que o mundo nem existia ainda. E o Senhor já tinha um plano amoroso para nos resgatar. Eu não gosto de pensar que o Senhor Deus foi tomado de surpresa. Não há surpresas para Deus. Deus é onisciente, que sabe de todas as coisas. Na sua sabedoria, Ele já tinha um plano preparado para nós, quando nós caímos. Ele já tinha um plano pronto para nos resgatar quando isso tudo aconteceu, isso tudo de nós nos afastarmos do Senhor, de Adão e Eva pecarem, das coisas terem degringolado e de ser preciso que o Natal acontecesse para que nós pudéssemos ser resgatados. Não perca seu tempo. Se alguém quiser testar a sua fé, se alguém quiser testar a sua capacidade intelectual, dizendo para você, olha, realmente, esta data não é precisa, olha, o Natal não aconteceu no dia 25, por que vocês vão comemorar? Nós não estamos comemorando o dia, nós estamos fazendo uma lembrança de que Deus se fez carne e veio habitar entre nós. E veja bem, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e 3, de 1 a 3, diz assim, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi lá, nesse lugar, no princípio, na eternidade, fora do nosso tempo, fora do nosso alcance de entendimento, é lá que o Senhor preparou o Natal, é lá que o Senhor preparou essa grande festa, que é a festa da encarnação, de trazer o nosso Deus para perto de nós, para viver como homem, e então poder nos resgatar, poder nos salvar. Eu preparei também uma terceira pergunta. E talvez a mais importante de nós guardarmos no nosso coração. Por que foi necessário o Natal? Por que Deus, na sua grande sabedoria, decidiu que haveria um Natal? E eu dividi essa resposta, para nós sermos rápido, mas em 3 partes, tá? Por que foi necessário o Natal? A primeira resposta para a necessidade do Natal é assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, foi necessário que o Natal acontecesse. Gênesis 2,17, não precisa procurar, que eu vou ler rapidamente aqui. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, o homem poderia viver eternamente sendo cuidado por Deus. Lá no paraíso, ele cuidava de Adão e Eva. Ele dizia para Adão e Eva: isso é bom, isso é ruim. Vai para lá e vem para cá. Acontece que o homem tem o livre-arbítrio. O Senhor é tão bom que deu esse livre-arbítrio para nós. Para que nós não fôssemos maquininhas, não fôssemos robôs. Nós decidimos, nós queremos obedecer, nós queremos atender ao chamado de Deus. Ele não pega a gente e sai arrastando e você vai ser meu servo. Não, nós servimos a Deus de livre e espontânea vontade. Adão e Eva se deixaram levar pela conversa mole do diabo, transformado em serpente, e tomaram do fruto da árvore do bem e do mal. Neste momento, houve uma separação entre Deus e o homem. De fato, eles não morreram fisicamente. Nós temos que prestar muita atenção, eu sempre gosto de lembrar isso. O diabo usa meias verdades, só que meia verdade é mentira. Verdade é verdade inteira, meia verdade é mentira. Isso serve para os filhos, isso serve para cada um de nós. Né? Meia verdade não é verdade, é mentira. E o diabo diz para eles: olha, não morrerá nada, vai morrer nada, você vai ser igual a Deus. É isso que tem lá no fruto proibido. E de fato, Adão e Eva não morreram, mas não morreram fisicamente. Espiritualmente, Adão e Eva morreram. Porque eles estavam, a partir daquele momento, separados de Deus. O pecado fez separação entre o homem e Deus. A desobediência desses dois, que foram os primeiros, fez separação entre a raça humana e Deus. E nós, descendentes de Adão, recebemos isto por herança. Recebemos isto por herança. O preço, o salário do pecado é a morte. E essa maldição passou para nós. Então, o primeiro motivo de que a necessidade de haver o Natal, porque o salário do pecado é a morte. O segundo motivo, o preço do resgate é o sangue. O preço do resgate é o sangue. Veja bem interessante, Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Assim que Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira coisa que aconteceu para eles? Eles pecaram, olharam para o outro e falaram assim: nossa, nós estamos pelados. Nós estamos nus. E tiveram vergonha disso, e se preocuparam: nossa, mas eles nunca perceberam que eles estavam nus. Mas agora, ali, diante do pecado, o pecado rolando na vida deles, eles falaram: não, nós estamos nus, não é muito bom isso, Deus vai nos ter pelado. Como é que fica isso? Vamos fazer para nós roupas. E foram então nas árvores, foram então na vegetação e fizeram para si vestimentas de folhas. Assim que Deus chegou e interrogou-nos, e tem toda aquela conversa de que foi ela, que foi a cobra, que foi não foi ninguém, né? É a culpa do diabo. A culpa é do diabo. Nós ainda temos essa mania de dizer que a culpa é do diabo. Quando nós temos livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. E eles disseram então que a culpa é de todo mundo, menos dele, mas mesmo assim, cada um recebeu a sua maldição, e no seu primeiro ato, depois que Deus contou tudo isso para eles, foi fazer o seguinte: túnicas de pele de animais. Os doutores da Bíblia dizem que Deus não fez assim: ó, haja uma roupinha para Adão, haja uma roupinha para Eva. Não. Diz que ele tomou a pele dos animais e fez roupas para ele. Então, subentende-se o quê? Que aquele animal que era dono daquela pele tem que ser morto. Então, a roupa de árvore não servia para tampar a vergonha de Adão e Eva. Foi preciso que um animal fosse morto, para que a pele daquele animal viesse a tampar a vergonha do pecado de Adão e Eva. Depois vem a lei de Moisés e institui o sacrifício. Institui o sacrifício. Então, durante muito tempo, os homens diariamente sacrificavam os animais para cobrir o pecado que vinha acontecendo na sua vida.
E hoje, nós precisamos estar cobertos pelo sangue do Cordeiro. O Natal foi necessário porque o resgate da humanidade, o resgate do homem da mão do diabo, o resgate da mão da cadeia do pecado é o sangue do Cordeiro de Deus. E todo o sacrifício do Senhor, e tudo aquilo que Ele fez, começa com o Natal. Romanos 3, 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Propôs Cristo como propiciação. Sabe o que é propiciação? É aquilo que aplaca a ira de Deus. Eu fiquei assim, meio até chocado quando eu li esta palavra a primeira vez, quando eu entendi pela primeira vez o que significava propiciação. Aplacar a ira de Deus. Foi necessário que houvesse Natal para que Jesus nascesse, para que Jesus pudesse nos resgatar com o seu sangue, o sangue perfeito, não o sangue de um animal inocente, mas o sangue de um homem, que era Deus, mas era homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem, e vencendo o pecado, Ele deu o seu sangue para resgatar as nossas vidas. Aleluia. E o terceiro motivo para que houvesse o Natal, porque só um novo Adão poderia religar o homem a Deus. Um novo Adão para religar aquilo que o primeiro Adão separou do pecado. Romanos 5,14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Reconstruir essa ligação não era coisa que o homem pudesse fazer. Muito embora ele tenha provocado a ruptura com o seu desmando, com a sua desobediência, não estava nas mãos dele reatar a sua ligação com Deus. Ele tentou, quando ele se viu nu, ele foi lá na folha da árvore, arrancou a folha da árvore e fez uma vestimenta para ele. Falou: quando Deus chegar, tudo bonitinho, ele não vai ver a minha vergonha. Só que não adiantou nada. Eles fizeram isso e Deus foi lá, contou para eles todas as maldições que eles tinham trazido sobre a vida deles e disse para eles: olha, agora eu vou fazer uma roupa para vocês, porque vocês não têm condições de fazer isso. Por isso, na bondade infinita de Deus, na bondade infinita do Senhor, Ele fez o plano da salvação. Ele preparou o momento exato em que Jesus viria à terra, nasceria. Natal significa nascimento. Preparou a manjedoura para que o Senhor pudesse estar ali. Preparou o caminho para Ele viver como nós, que é o Deus Emanuel. Ele viveu entre nós, o Deus conosco. Ele preparou o momento em que Jesus ia fazendo o sacrifício. E Ele preparou o momento em que Jesus consumaria tudo na cruz e ressuscitando, traria de volta a ligação que nós temos com Deus hoje. O sacrifício perfeito, ele era necessário ser feito por alguém que fosse puro. E nós somos pecadores. O Senhor Jesus nasceu, e a Bíblia diz lá no comecinho, com Adão e Eva, ainda diz assim: olha, a semente da mulher vai te ferir na cabeça. A semente da mulher. Jesus não é semente de homem. Jesus é semente da mulher e do Espírito Santo de Deus. Por isso ele venceu o pecado. Por isso ele, como homem, como ser humano, ele conseguiu passar por todas as provações. Todas as provações que nós passamos diariamente, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. O Senhor Deus também passou. O Senhor Jesus passou. E com
com esse sacrifício perfeito, agora basta que nós creiamos. Basta que você, meu irmão e minha irmã, que ainda não conhece Jesus, que você creia simplesmente que o sacrifício preparado por Deus, e que começou com o Natal, é verdadeiro, é suficiente, e isso vai trazer salvação para a sua vida. Gálatas 4, de 4 a 5, diz assim, olha: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A plenitude dos tempos. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Deus preparou todas as coisas. Preparou todas as coisas. O momento da concepção, preparou a perseguição para que eles saíssem do lugar onde eles estavam, preparou o censo para que eles fossem lá, preparou as estalagens, os hotéis, as hospedarias todas fechadas, preparou inclusive a manjedoura para aquele lugar que Jesus ia nascer. O Senhor Deus fez uma história muito longa até que Jesus viesse. E Paulo diz aqui: na plenitude do tempo, o Senhor Deus nasceu. O Deus Emanuel veio estar conosco e, vencendo o pecado, nos resgatou. É para isso que existe o Natal, para que nós possamos ser restaurados. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus se fez homem para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer a morte, para nos resgatar. Esta é a verdadeira essência do Natal. É isso que representa o Natal para nós. Nós precisamos estar cientes disso. Precisamos estar dominando essa palavra, dominando essa mensagem, conhecendo essa mensagem, para que cada um de nós, além de viver esta mensagem nas nossas vidas, nós possamos transmiti-la aos outros. As pessoas estão aí atrás de presentes, as pessoas estão aí atrás de estar com suas famílias, isso é muito bom. As pessoas ficam com o coração meio amolecido no Natal, quer perdoar, quer que as coisas aconteçam da melhor maneira. É o melhor momento de você dizer para elas: olha, tudo bem, vai ser uma bênção se você ganhar um presente bem bonito, mas o maior presente de todos, Deus Emanuel, o Senhor Jesus, já deu para você. O seu Deus, Deus que criou todas as coisas, Ele já te deu o maior de todos os presentes. Ele teve desprendimento para dar o melhor que Ele tinha para cada um de nós. O seu Filho unigênito, aquele que iria vencer o pecado, que iria vencer a morte e que nos resgataria. O Senhor é tremendo. E este momento é o momento em que nós devemos anunciar isso para todo mundo. Anunciar isso para todas as pessoas. Às vezes nós vamos mandar uma mensagem de Natal para alguém e temos a preguiça e vamos lá e compramos um cartãozinho e está escrito uma coisa bem bonitinha lá e que não tem a essência do Natal. É preferível que você pegue um cartãozinho em branco e escreva para ele: olha, nós temos aqui inúmeros versículos, escolha um deles, escreva para ele. Mas tem um que resume todas as coisas. E é para fazer com que isso valha, para que isso seja, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, é que o Senhor permite que nós estejamos aqui. Senão já teríamos arrebatado. Ele já teria nos levado. Mas existem vidas que precisamos ser salvas. Existem vidas que estão perdidas por aí. E nós estamos perdendo a oportunidade de, no Natal, anunciarmos que o Senhor Jesus Cristo salva. Quem era jovem nos anos 80, nos anos 90, andava se pichando por aí tudo: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. E nós achávamos até que aquilo era um exagero. Na época eu era crente, falava: vocês têm muito louco, escrevendo nas paredes. Os caras eram terroristas, aí escrevendo nas paredes, pichando nas paredes, escrevendo em tudo quanto é lugar. Só Jesus Cristo salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a essência do Natal. Esta é a mensagem do Natal. É isso que nós temos que anunciar ao mundo. E se você não entregou sua vida para Jesus ainda até hoje, se você ainda precisa se religar